você teve muito foco ali para manter tua dieta e para voltar. Então eu queria já começar a fazer uma pergunta seguinte para você. Para você, o que é foco? E como que o foco te ajudou em todas as áreas da sua vida e os negócios que você tem? Foco, em primeiro lugar, para mim, é você estar disposto a viver o processo, cada etapa do processo, as dores do processo, sem tirar os seus olhos do alvo. É manter os seus olhos fitos num lugar específico, que é o seu alvo, que é a sua meta, independente daquilo que você vai viver. É estar disposto, literalmente, a pagar o preço. E muita gente, às vezes, se considera uma pessoa de foco e elenca prioridades na vida, mas ela nunca tem tempo para essas coisas. Ela, não, talvez amanhã eu comece. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, não ouse chamar de prioridade as suas metas para as quais você não tem tempo. Então, se você não tem tempo, ela não é sua prioridade. Ponto. Esquece. Para de falar que ela é se ela não é. Então, o foco ele é justamente isso. É você entender as suas prioridades, passar pelo doloroso processo, pelo doloroso caminho, pelas quedas, sem tirar os seus olhos do alvo. Então, se você é o tipo da pessoa que consegue manter o seu olho lá na frente, ter visão, mesmo quando você passa por adversidade, sem esmorecer, sem desfalecer, sem desistir, isso é ter foco. É estar disposto a pagar o preço, literalmente. Porque quando a gente olha, eu até falei esses dias numa live, quando a gente olha para a vida de pessoas, tipo, sei lá, vou pegar aqui aleatoriamente, Oprah Winfrey, né, que hoje em dia é uma grande comunicadora da TV, começou paupérrima, estudou, correu atrás. Steve Jobs foi mandado embora da própria empresa, anos depois, poucos anos depois de ser inaugurado, depois foi readmitido. Nós temos casos aqui no Brasil, Silvio Santos, dentre outras pessoas que começaram do literal zero. Então, eu creio que as pessoas que falam, eu não consigo ter foco e continuam chamando aquele plano de prioridade, mas essa é a prioridade na minha vida, mas eu não consigo ter foco. Então, tem alguma coisa errada. Né? Você tem muito foco, muita disciplina em inventar desculpa, mas não em trabalhar em prol das suas metas. Então, foco para mim é isso, é você estar disposto a pagar o preço sem ficar pensando que a grama do vizinho é mais verde, que a Bela é abençoada com a genética, isso é para ela, eu não nasci para isso. É mais cômodo, né, pensar assim, do que trabalhar, realmente ter foco para conquistar o seu. Quando eu vi umas matérias tuas na internet, na TV, eu lembro que, eu tô aqui lembrando que você tá falando sobre foco e tal, genética, eu vi uma matéria tua que você tava lá com o Danilo Gentili, aí ele falou assim, será que eu consigo ter a bunda igual a sua, né? Aí você falou assim, consegue, se você treinar, se você se dedicar, porque eu não tinha, não era assim, eu era magro, tinha um complexo até com o meu corpo, você fala. Então, muitas pessoas elas têm essa relação com, poxa, isso não é pra mim, o foco é só pra Bela, caramba, esse corpo, essa estrutura física, esses resultados e assim por diante. E aí você deu esses exemplos. Mas você consegue, por exemplo, dizer o que especificamente você faz para conseguir manter o teu foco? Porque você falou, poxa, prioridade é importante, show, caramba, não abrir mão das coisas que você determina, mas dá um exemplo assim prático de uma situação que você falou, caramba, aqui foi difícil e aqui eu tive foco e ela se repetiu algumas outras vezes, por exemplo. Bom, eu acho que uma das coisas, eu até escrevi isso há poucos dias atrás, as 10 características das pessoas que alcançam o topo, que as fazem diferentes das pessoas que não alcançam. Então, assim, colocando isso numa situação prática, por exemplo, você estar preparado para lidar com as adversidades de maneira que, ao invés de ser derrotado por elas, você é fortalecido por elas e é orientado por soluções e não por problemas. Então, Legal. quando eu coloco isso em prática na minha vida, o que sempre me fez manter o foco, obviamente, as minhas metas, que sempre foram muito claras para mim. Então, o primeiro passo, né? Vamos aqui falar em passos. Eu tinha consciência, eu sempre tive consciência do que eu queria. Então, eu sempre estive presente, consciente, sempre fui intencional em tudo que eu fiz na minha vida. Ainda que, num primeiro momento, aquilo poderia parecer um sonho distante, o fato de eu estar presente no processo, consciente durante o processo, ser intencional, isso mantinha o meu foco elevado, ajustado o tempo todo, os olhos fitos no alvo. E também o segundo ponto aqui na vida prática, a questão de estar sempre preparado para lidar com as adversidades. Tem gente, Jota, que eu acho que cria assim, um universo paralelo e acha que literalmente a felicidade é um lugar místico onde não existe problemas e que ela está trabalhando para chegar naquele lugar. E aí no meio do caminho ela vai perder o foco. Por quê? Porque ela vai ser derrubada por problemas. E se essa pessoa não tem um mindset preparado para enfrentar as adversidades sem se colocar numa bolha chamada coitadismo e vitimismo, ela vai fracassar. E isso tudo vai atrapalhar o foco. Então quando eu olho para a minha vida eu vejo que essas duas situações, né, lidar com as adversidades de maneira que eu não seja destruída por elas, mas fortalecida por elas,
e manter o meu foco sabendo que durante o processo vai ter dor, vai ter suor, mas eu não vou desistir, vou continuar olhando ali pro meu sonho e construir essas sementinhas. Eu creio que essas duas coisas foram grandes diferenciais para mim, de nunca ter me iludido também, de achar que o processo vai ser fácil, que eu vou pegar um shortcut, que eu vou chegar mais cedo. Não. Quando a gente começa uma coisa na vida, para manter o foco, ele não fica ali automaticamente. Você tem que ir ajustando. Quando a gente vai no oftalmologista, ele pinga ali o colírio que dói. É um processo doloroso que muitos de nós evitamos. Eu não gosto do oftalmologista, não gosto de sentir aquela dor, não gosto de ficar sem enxergar. Mas a gente sabe que é para um bem maior. Então você vai lá, passa pelo processo, a dor, beleza. Primeira etapa, vencida. Aí você senta na cadeira, ele vem experimentando várias lentes, tipo, bota letrinhas ali difíceis para você enxergar, e ele vai ajustando aquelas lentes, pouco a pouco, até o momento que você fala, opa, tô enxergando. Então ali você ganhou foco. Você teve um ajuste de lentes para conseguir ganhar foco. Então, na nossa vida prática é exatamente assim. Você vai ajustando as suas lentes à medida que você vai vivendo o processo. Cara, que legal. A gente estava almoçando, né? Aí eu falei um assunto para você importante na minha vida e você falou, vou te dar aqui uma justificativa teórica teológica sobre isso que você falou. Eu vou te dar uma também agora aqui. Tem um autor que o nome dele é Chris Bailey. Ele escreveu um livro chamado Hiperfoco e ele falou cientificamente exatamente o que você falou. Uau, eu nunca li esse livro, então quer dizer que eu tô bem fundamentada sem mesmo. saber. Ele fala assim, ó, atenção sem intenção é perda de tempo. Ele fala assim, as pessoas mais focadas, elas pensam no que elas vão focar. Então elas colocam intencionalidade, elas colocam atenção deliberada. E foi exatamente o que você falou. Porque senão você vai focar numa coisa, você não sabe se é uma atividade produtiva que não te... Não, na verdade fala assim, ó, existem atividades que são atraentes, mas não são produtivas. Ó, é muito legal fazer isso, mas não me traz retorno nenhum. Ele falou, você precisa saber exatamente o que vai me trazer retorno e que é produtivo e atraente, e as coisas que podem me trazer retorno, mas nem sempre são atraentes.